Bom dia, senhores. Muito bem-vindos ao podcast Momento Doutrinário, nosso episódio número 46. É o sétimo episódio gravado em formato vídeo e hoje nós trataremos sobre alguns aspectos na preparação dos fuzileiros navais. O objetivo aqui é abordar alguns aspectos da formação, fazendo uma projeção para o futuro, onde o ambiente operacional está cada vez mais suscetível a mudanças bruscas e rápidas, exigindo de todos, de uma maneira geral, pensamento crítico e poder de decisão, basicamente em todos os escalões. E para falar dessa preparação dos nossos fuzileiros navais, alguns aspectos, a gente tem a honra de receber aqui hoje no nosso podcast o almirante de esquadra fuzileiro naval, professor doutor Álvaro Augusto Dias Monteiro, que foi comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais de 2006 a 2010. O almirante Monteiro é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense e exerceu a função de presidente do Centro de Estudos Políticos Estratégicos da Marinha, CEP-MB, de 2013 a 2021. Atualmente é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos, PPGEM, da Escola de Guerra Naval. Formou-se pela Escola Naval em 68, realizou o curso de Comando de Estado-Maior na Escola de Guerra Naval em 85, o Royal Navy Staff Course em 87 e o curso de Política Estratégica Marítima em 92. Ao longo de sua carreira, o almirante Monteiro ocupou importantes funções no Comando da Marinha do Brasil, destacando-se comandante do Batalhão de Operações Especiais, Batalhão Toneleiro, nos anos de 90 e 91, comandante do Centro de Reparos e Manutenção do CFN, nosso antigo Cresumar, de 93 a 94, comandante do Material de Fuzileiros Navais entre 2001 e 2003, comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, Força que vem do Mar, de 2003 a 2005, comandante do Pessoal de Fuzileiros Navais de 2005 a 2006. Sua tese de doutorado teve como tema Cooperação Naval e Segurança Marítima do Atlântico Sul, o caso de Acordo de Cooperação Naval Brasil-Namíbia, e sua área de expertise compreende política estratégica brasileira, diplomacia naval e de defesa, estratégias marítima e naval, segurança marítima e geopolítica e oceanopolítica. Bom, almirante Monteiro, mais uma vez, bom dia. E aqui, em nome do Comando Treinamento e Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais, dou duas boas-vindas para o senhor. E, mais uma vez, reforço a honra de receber o senhor aqui para transmitir alguns conhecimentos e aí virtude de toda a experiência do senhor adquirida, não só na parte militar, mas também na parte acadêmica. Muito bem-vindo, almirante Monteiro. Bom dia, Alexandre. Quem está honrado sou eu dessa oportunidade de vir conversar sobre alguns aspectos da preparação dos fuzileiros navais, que, de certa forma, isso até transcende seja dos militares brasileiros, porque nós militares brasileiros, temos a sociedade brasileira, ela julga que o Brasil é um país pacífico, que não haverá jamais conflitos, então que o militar brasileiro, é até um comentário que é interessante, porque é comum em muitas áreas políticas, sociais, da diplomacia, do executivo, judiciário, que o militar brasileiro seria um profissional frustrado, porque treina e não joga. Isso demonstra um equívoco brutal, porque qualquer militar do universo, né, torna-se um profissional realizado se ele treinar e não precisar jogar. Porque só pelo treinamento, um possível oponente resolve não levar suas discordâncias e conflitos para a solução no campo militar. Então, o militar brasileiro é um profissional realizado, porque há 150 anos os problemas havidos ou que haja entre o Brasil e o seu entorno estratégico estão sendo resolvidos na mesa, na conversa da diplomacia. E outro aspecto que interfere muito quando a gente fala de novas abordagens do treinamento é o que se chama a falácia da projeção linear, que ela é mal interpretada, porque dizem que os militares sempre se preparam voltados para os conflitos anteriores, e aí sempre aparecem novos conflitos.
Daí a falácia da projeção linear. Mas é uma interpretação errada, porque há articulistas e estudiosos que dizem surgem novos conflitos porque um possível oponente percebe que, se for atuar segundo os conflitos antigos, eles estão preparados. Então, a falácia só acontece se eu só me dedicar aos conflitos antigos. Então, toda boa preparação, eu tenho que manter o conhecimento, a vivência e o treinamento e a formação voltado para os conflitos já havidos, já em que nós participamos ou não, mas que já havidos, e nunca esquecer de possíveis alterações para esses conflitos, ou então o surgir de um conflito que rompe o paradigma doutrinário e vem alguma coisa nova. Por isso é que nós estamos aqui. Mesmo porque, Almirante, só pegando um gancho aí, o sistema internacional não é um sistema linear, como o senhor falou. Então vão aparecer ali várias discussões, conflitos, divergências de ideias que podem, inclusive, ocasionar esses conflitos, podem dar origem a esses conflitos até armados. Pois é, a gente julga, e aí o militar, ele tem, né? Nós somos formados no racionalismo cartesiano. E não sei se o Descartes realmente pensou dessa maneira ou se é a nossa interpretação, mas nós gostamos de trabalhar com os sistemas ditos lineares. Muito breve, o que seria um sistema linear? O sistema linear é aquele que nós previamente já sabemos as razões de dependência das variáveis independentes e da variável independente. Então, mantidas as mesmas condições ambientais, o mesmo input dará sempre o mesmo output. E por isso que a gente diz que o todo, olha só como a gente fala isso, é igual à soma das partes, não é isso? Então, e daí vem a enumeração, a análise síntese, que não está errada, mas se o agente decisor do sistema for um ser humano, ele não é linear. Né? Os agentes, isso é interessante, e não é só no sistema linear, no sistema internacional. Nós estamos falando do sistema internacional porque os estados que compõem o sistema internacional não têm mente. A mente deles é fruto do pensamento, da percepção das suas elites sociais, políticas, econômicas, não é isso? E se tem um agente decisor que é um ser humano, o sistema não é linear, é o que a gente chama um sistema adaptativo complexo, que tem ele é instável e incerto. Eu vou conversar um pouco. Por quê? Rapidinho, por quê? Porque, primeiro, se o agente decisor é um ser humano, né, há muitas interações. Há tantas interações quanto forem os agentes participantes, o que dá uma certa instabilidade e uma certa incerteza. Por que incerto? Porque há duas propriedades que o ser humano tem e que afetam isso tudo. A primeira é uma chamada adaptabilidade. É propriedade de adaptação. Você monta um esquema, prepara, diz, esse sujeito vai fazer isso, isso, isso. E quando vê, ele ficou satisfeito. Ele se adapta e até está se preparando para uma outra possibilidade, que é a propriedade, a chamada emergência, a propriedade emergente. Eu bolo um sistema, faço uma coisa e, de repente, fruto da vivência, da adaptabilidade, o sujeito cria uma solução que está completamente fora da caixa e nos pega de surpresa. Né? É muito interessante. O aspecto internacional, quando assumiu o presidente da Etiópia, havia problema com a Eritreia, ele pega o avião, vai no Congresso da Eritreia e, de certa forma, imita o que o Anwar Sadat fez, que foi para fazer a paz, a Eritreia virou amigo, e, de repente, a província norte da Etiópia, Tigre, não gostou e houve um conflito interno e a Eritreia participou. Quem ia imaginar isso? Então, ele é incerto, né? Não é previsível e é instável. E aí a instabilidade é muito interessante, porque está ligada às condições, à sensibilidade às condições iniciais de qualquer processo.
Isso só não é um sistema internacional, qualquer sistema, até dentro da nossa casa. Quando acontece um problema, quer dizer, um fato significante, ele não tem o mesmo significado para todas as pessoas, fruto do seu corpo sensorial, que é completamente Isso diferente. varia de pessoa para pessoa. As circunstâncias, não é? Nós nem nascemos e as nossas circunstâncias das quais somos dependentes já estão estabelecidas. Então, isso traz rastros sensoriais, que são, no sistema internacional, caracterizados, acentuados, porque nós consideramos, né, a metáfora linear do tempo como uma variável independente. Está certo. Não é? O ser humano vive na Terra, se nós imaginarmos a vida total da Terra, da Gaia, não é? 6 bilhões de anos, num dia de 24 horas, o ser humano só está na Terra há 2 segundos. Não é? Tomara que a gente chegue a uns 5, 6, mas 2 segundos. Então, pode ser a variável, a metáfora linear do tempo, considerada uma variável independente do sistema. O problema é quando eu começo a contar. Opa! Não, vou começar a contar, por exemplo, no sistema internacional, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Ah, interessante. Pô, a Crimeia era russa. Era russa, era quem passou a Crimeia para a Ucrânia, porque era mais fácil o acesso, e naquela altura a Ucrânia era um estado dentro da União Soviética, né? Foi um tal de Khrushchev, que era o presidente, que era ucraniano, presidente da União, da República Socialista Soviética, né? Então, aí, então foi então mais recente, quando acabou a Guerra Fria. A Guerra Fria, quando acabou, houve o rompimento de 2 impérios, que a gente mistura tudo. O primeiro, que seria quando caiu o Muro de Berlim, em novembro de 89, não é? Aí surgiram de novo aqueles estados que estavam muito anteriores, Polônia, a Iugoslávia se fracionou, não é? Nos seus estados, mas foi mantido, teoricamente, não é? O Mikhail Gorbachev, que estava raciocinando, conversando com o Ronald Reagan, queria manter o império, digamos, russo. Acontece que em 25 de dezembro de 1991, o Boris Yeltsin chegou, fora, aí, coitado do Mikhail Gorbachev, surgiram 15 novos estados. O Império Russo fragmentou. Mas quem está, o rastro sensorial, a sensibilidade, está, e de repente alguém, ou um grupo que assume o governo daquele estado, fala, não, eu vou recuperar isso aí. Não é? Porque aí há 2 modalidades de estado ou de potências. A chamada estados ou potências do status quo, e a potência revisionista. Opa, não estou satisfeito com isso, não. Eu quero voltar. Por que eu perdi isso? Isso é muito interessante. E esse rastro sensorial, você tem, de certa forma, um Estado que tem uma postura, quando muda o governo, muda completamente. Aí você, poxa, como é que pode? Que incerteza, que instabilidade é essa? E há outro aspecto que aí pode até, esse aqui é um exemplo que eu estou dando em centenas, pode afetar o Brasil, porque às vezes esses rastros sensoriais estão latentes. Mas quando me interessa, eu começo a trabalhar com eles e faço eles, vamos supor, renascer. O que está acontecendo agora com a Venezuela e a Guiana? Havia dúvida do Vale do Essequibo, mas estava tudo calmo. Aquilo, teoricamente, era um rio. Quando começou a ser um Vale do Essequibo, descobriu o petróleo, uma zona econômica, né, exclusiva, uma territorial, e como a Venezuela, no momento, vive uma instabilidade interna, e se tem solução para um problema social interno, eu descobri uma questão externa, internacional, até para desviar. Até para desviar. E aí, opa! Não, esse Essequibo virou uma província venezuelana, tem eleição de governante e tal. E, de repente, o Brasil diz,
aquilo estava tão tranquilo, pode surgir um problema sério. Como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou me capacitar? Como é que eu vou me formar para atender isto? Essas são as dificuldades desse sistema internacional que é instável e incerto. Almirante, a gente está conversando sobre estados, né? Mas numa conversa prévia que a gente teve há alguns dias, o senhor tocou também em outros tipos de ameaça, não só estatais, mas também não estatais. São os grupos, são as chamadas ameaças híbridas, são coisas que a gente não está muito acostumado em termos de conflito armado, não é acostumado, mas em termos de guerras clássicas, a gente encarar isso. E como é que o senhor vê a atuação desses atores nesse sistema internacional? Aí vem que aí a gente conversar na teoria é sempre muito mais fácil, não é? Quando chega na prática, vamos lá, tá bem, muito bonito, tal, tá no 30 mil pés voando, desce, porra, não é? Então, esse sistema chamado adaptativo complexo, que é instável, incerto, não é? Ele apresenta dois, que a gente chama dois axiomas, que, de certa forma, visam a orientar a postura dos estados que estão vivendo esse sistema, que é o axioma da prevenção e o axioma da precaução. E o que seria o axioma da prevenção? Ora, se eu estou num determinado entorno estrutural, internacional, não é? E começa a se delinear um cenário com características que vai acontecer, a probabilidade de acontecer. Então, o que eu faço? Eu ignoro. Aí eu começo, então, a me preparar para viver esse cenário. É o que nós normalmente chamamos de planejamento por ameaças. Mas é importante eu não esquecer jamais que, por mais que aquilo pareça que vai acontecer, pode não acontecer nada daquilo. Então, eu não posso me preparar só para aquele cenário. O que, de certa forma, são críticas ainda que hoje surgem com a reformulação que o Corpo de Fuzileiros Navais americano viveu. Porque nas 2 primeiras décadas do século XX, ele foi empregado como um exército, uma divisão ligeira do exército. E aí você começa a viver, eles estavam combatendo, mudando, e houve uma reformulação, talvez radical, voltado para um cenário do Mar do Sul da China, que está lá, que pode vir, mas que no momento não surgiu. E os americanos estão esperando, e até há críticas que essa mudança foi radical. Mas como seria, vamos supor, e o caso brasileiro? O Brasil tem algum cenário que está aparecendo, provável? Não, pode ter cenários latentes, mas nada. E aí? O que eu faço? Fico parado esperando o cenário, e aí que nós temos essas dificuldades, como o país é considerado um país pacífico, que não vai ter coisa. Vou gastar dinheiro com mineiro, que eu vou preparar, vou gastar dinheiro com a base industrial de defesa, não vai ter nada. O que é um equívoco, né? Porque aí vem o axioma da precaução, entendeu? É um axioma muito interessante que saiu lá da abordagem dos climas, da Conferência do Rio 92. Olha como o Rio contribuiu, né? O artigo 15 do Rio 92 define essa abordagem, o que se chama de precaução. Quando eu não sei o que vai acontecer, eu tenho que me preparar, não mais voltado para uma ameaça, mas para as capacidades que eu tenho que desenvolver. E daí vem, então, o planejamento por capacidades, que seria o papel do Brasil. O senhor entende, então, que a nossa preparação, né, essa preparação do fuzileiro naval para encarar esses novos desafios, a gente tem que ver quais seriam as possibilidades da gente fazer assim, uma ampliação das capacidades, um melhoramento,
pegar para a gente algumas das outras capacidades que a gente não tem hoje. Como é que o senhor vê o desenvolvimento, a ampliação dessas capacidades no processo de formação do nosso fuzileiro naval? Poxa, ainda bem que você me safou, que você perguntou de fuzileiro naval. Eu vou explicar por quê. Porque está aí o problema das capacidades. Se os tem bastante dinheiro, se o orçamento permite, lógico, estou voltando, não posso esquecer dos conflitos que eu vivi e que eu tenho que estar preparado. Mas nunca acontece isso, né? Então, o que eu vou buscar quando eu tenho essas limitações? É tentar identificar nos possíveis abordagens prospectivas, não é nem previstas, prospectivas, olha, eu acho que isso pode acontecer e tal. Paradigmas que estejam presentes na maioria desses conflitos. Um deles é o ser humano, por exemplo, não é? E me preparar, então, as capacidades que conferem a esse paradigma. E, nesse particular, eu vou dizer que o fuzileiro é privilegiado, tem a vantagem, é que nesse papo tem vantagem, não é? Que é nós existimos para um tipo de operações. Eu posso ser empregado como fuzileiro em outros tipos, mas nós fomos criados e existimos para as operações litorâneas. Opa, se é para operações litorâneas, eu posso começar a ver que capacidades que eu preciso continuar a desenvolver, porque eu tenho, e quais as capacidades que é o que acontece, um rompimento do paradigma doutrinário, é o que se chama a revolução dos assuntos militares. Isso eu ia perguntar para o senhor, se a gente pode até considerar isso como uma revolução dos assuntos militares. Pode, mas aí meu pai me ensinou a tratar os mais velhos de senhor, mas eu vou tratar o senhor de você mesmo. Mas aí são dois aspectos que nós temos que considerar, porque dá dois parâmetros da revolução de assuntos militares. O primeiro é quando eu estou trabalhando num patamar doutrinário, e há coisas ainda desconhecidas nesse patamar, e eu vou descobrindo, e aí vou descobrindo que às vezes eu incorporo sistemas de tecnologia, sistemas de combate, sistema de armas, e nós muitas vezes, como nós não estamos no limiar dessa fronteira do desenvolvimento, compramos do que outros já têm e praticam. Isso é a evolução, e é a revolução dos assuntos militares. Mas há uma outra abordagem da revolução que eu mudo o patamar doutrinário. E aí vou ver o que eu preciso fazer para esse novo patamar e vou buscar o sistema de armas que atende esse patamar. E nas operações litorâneas, nós, fuzileiros navais, não está mais, na minha avaliação, boiando no horizonte, não, está perto. Nós temos que desenvolver a capacidade de participar do esforço, participar junto com as forças navais, do esforço da negação do uso do mar, tanto nas operações ofensivas, como principalmente nas operações defensivas. E em relação a isso, é notório, né, o tamanho do nosso litoral, e como o senhor falou, operações litorâneas, e da dificuldade da gente implementar essas ações. E aí, como é que o senhor visualiza, alinhando ali a preparação do fuzileiro naval com essa tarefa árdua aí de defender o nosso litoral, de negar o uso do mar? É muito interessante, porque aí, quando você falou, isso já me ajudou. Quando faz o nosso litoral, você está falando das operações litorâneas defensivas, que é a razão de ser, teoricamente, de qualquer força armada, é a defesa do seu entorno estratégico, no caso do entorno da cidade marítima. Porque a nossa costa não é só extensa, ela geograficamente é convexa. E ao ser uma geograficamente convexa, ela não cria mares fechados, ela não cria canais de acesso, ela não me indica onde um possível oponente que quiser até dissuadir a gente, eu vou dissuadir, vamos chegar lá com a nossa força naval, por onde ele vem.
diferente. Estreito de Malaca, pô, eu boto ali e tem mares fechados, boto artilharia, eu boto tudo nas costas. Nós não temos, não é? E não é fácil ouvir do nosso litoral sul para o nosso litoral norte, né? Leva 20 dias. Então, e nós não temos uma força naval ainda que possa fazer. Chegamos a pensar na segunda esquadra, que é uma coisa que provavelmente no futuro, ou pelo menos uma estação para os navios da primeira esquadra, mas eu tenho que ter uma base em condições, a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Mas o que acontece? Se, num contexto assimétrico, que um oponente com maior envergadura vier mostrar, né, sua postura, tal, houver algumas discordâncias, a primeira providência é tentar deter o mais longe possível as suas forças navais. Por isso é que o Brasil, mais que a Marinha do Brasil, o Brasil precisa de um submarino convencional de propulsão nuclear, porque é um submarino que desenvolve velocidades superiores aos navios de superfície, por isso ele atua isolado, não é? E em movimento. Vou tentar barrar isto. Não é que a coisa se chega a conflagrar, mas o possível oponente, vendo que nós temos essa capacidade, ele não é melhor. Deterrência. É melhor mudar de ideia, vamos para a mesa, não é? Porque os submarinos convencionais, de propulsão convencional, eles não dão mais velocidade superior aos navios. Então, eles trabalham mais em estacionados e por matilhas. Eu sabendo que aquele oponente, né, vem por ali, eu preparo ali para defender. Isso no Brasil é muito difícil. Por isso, essa criação que eu acho excepcional da transformação dos grupamentos em batalhão de operações litorâneas, que é a razão de existir. Nossa, se a Força Armada existe para defender o seu reitor, o seu interesse, sua intenção estratégica. Isso os fuzileiros navais foram criados para as operações litorâneas, e essa é uma preocupação nossa. Por isso, nós temos que desenvolver, porque se eu não conseguir deter aquele oponente e está se aproximando, eu só vou ter definição efetivamente do possível objetivo do ataque dele quando ele estiver muito perto. E nem sempre a Força Naval tem tempo de chegar. Por isso é que os batalhões de operações litorâneas têm que desenvolver a capacidade de negação do mar, participar dessa negação, dessa tarefa de negação do mar e ser móvel, porque rapidamente eu tento chegar perto da costa onde essa possível oponente. O que o SMFC fez no Mar do Sul da China, que ele pegou Tomahawk, de 1.200 milhas de alcance, Sea Skimming, e colocou no JLTV, plataformazinhas. E nós estamos começando a pegar o Mansup e colocar no Astros. Temos que dar prioridade a isso, desenvolver essa capacidade, porque não é só receber, não é? O sistema não funciona, tem que estar adestrado, tem que conhecer, tem que ter os radares para poder identificar e, o possível, até futuramente, há uma limitação por acordos que, na época, o Fernando Henrique Cardoso assinou, de alcance dos mísseis Sea Skimming. E surge aí um aspecto, e o comandante da Marinha não vai gostar do que eu vou falar, mas tem um distrito que é um tal de 4º Distrito Naval. Eu ia tocar nesse assunto, Almirante. Referente, tocar, não tem graça. Referente à margem equatorial. E é uma... Ele tem uma área ribeirinha extraordinária e tem um batalhão de operações ribeirinhas. Mas tem uma área litorânea que vai do Maranhão de São Luís ao Oiapoque. E do lado de lá é um país amigo, tal, mas não esqueça que é um país da OTAN. A Guiana Francesa é um país da OTAN e que está do nosso lado, mas que às vezes pode ter algumas desavenças. E não é que a gente vá entrar em combate, mas se eu tiver essa capacidade, não é? Eu dissuado aquele oponente e levar a coisa para o campo que dá.
Então, eu tenho que ter ou o Batalhão de Operações Ribeirinhas do 4º Distrito Naval também se adestra e recebe equipamento, né? O nosso Mansup, eu quando comentei isso rapidamente, o comandante ele está na artilharia, né? Ele ficou com raiva de mim. Não, isso é da FFE. Não é da FFE, porque a FFE, teoricamente, ela vai fazer também o reforço dos batalhões quando houver uma situação. Mas a início, ele tem que ter essa capacidade. Então, ou ele tem nesse batalhão, ele desenvolve isso, ou então cria-se outro batalhão, ainda que com efetivos menores, o Batalhão de Operações Ribeirinhas do 4º Distrito Naval e o Batalhão de Operações Litorâneas do 4º Distrito Naval, porque, como você falou, essa margem equatorial não é só o petróleo. Nós, à medida que nós fomos desenvolvendo e explorando os recursos marinhos, nós vamos levantar. Podemos, não vamos, né? Isso é bobagem falar vamos. Podemos levantar questões que o pessoal começa a dizer: vem cá, você vai explorar isso aí, ou melhor, explotar, que é explorar comercialmente, se tiver um problema. As águas daqui do norte, acho que levam a poluição para mim. Opa! E ao contrário, hoje nós temos já a Guiana explotando. O PIB da Guiana subiu 56% ano passado. O Suriname começa a explotar, que é a exploração comercial agora, no ano que vem, e a Guiana Francesa já está começando a explorar, que é identificar, e já tem talvez, acho que é 50 quilômetros de uma pseudo-fronteira, porque no ambiente marítimo não há fronteiras. O ambiente marítimo, né, os oceanos, não tem indutores geográficos. A Cordilheira dos Andes, até o cume é meu e daí é seu, que não pode, não é? Nós temos que ter essa ideia. E isso não é só nas operações defensivas. Talvez nós tenhamos um dia, dependendo das circunstâncias, também nas operações ofensivas. E aí, Almirante, pegando essa deixa do senhor, o senhor entende que a preparação, né, do fuzileiro naval, o desenvolvimento dessas novas capacidades, frente a esses novos ambientes operacionais, como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor enxerga essa ampliação no desenvolvimento das capacidades, até que intelectuais, do nosso próprio fuzileiro naval, frente a esses novos ambientes? Pois é. Aí eu vou aproveitar já a deixa que você deu, porque nas operações ofensivas, ainda estou na capacidade, como o senhor bem falou, nós somos a força que vem do mar. A gente erra isso, todo satisfeito, e pensa baixinho. E somos a força que vai voltar para o mar. Com aquela ideia, né? Quando eu comecei a estudar isso, há pouco tempo atrás, tal, estou firmemente instalado em terra, e o confortarão vai embora, deixa a gente. Não temos nem efetivo, nem circunstâncias para isso. Então, até numas operações ofensivas, nós talvez tenhamos que, dependendo da circunstância, desenvolver a tarefa de contribuir com a negação dos mares para proteger a força naval que nos apoia. E mais do que isso, qualquer operação litorânea, seja defensiva ou ofensiva, traz impacto extraordinário, na minha avaliação, da nossa formação, do nosso preparo, que vai ter que mudar o patamar, vamos supor assim, doutrinário. Por quê? Porque os litorais estão sendo urbanizados. Densamente. Imensamente. Até 2040, 2/3 da população mundial vai morar em cidades. Nem todas estão no litoral, mas o litoral hoje, os litorais, são cada vez mais preenchidos com a urbanização. Aí, diferentemente do que quando eu estudei, cidade é obstáculo, foge, desborda. Não posso desbordar. Vamos ter que encarar. Vamos ter que encarar. E não é imaginável ou possível um pelotão atuando íntegro como um elemento de manobra numa cidade. E aí vem o impacto, porque, teoricamente, e nós vamos ainda abordar sobre isso, que foi uma alteração que o general Petraus fez, fruto disso, mas muito mais pelo outro aspecto que eu vou abordar adiante. O elemento de manobra é, teoricamente, considerado ideal para
um conflito dentro de uma cidade, de um local urbanizado, uma comunidade urbanizada, é uma esquadra de tiro. E aí você pensa assim, diz para mim, poxa, almirante, mas o comandante da esquadra de tiro, ele tem capacidade decisória? Pois é. Aí vamos romper com um paradigma de Descartes, porque não é, mas, bom, Descartes, quando foi estudando, ele fala do que ele chama res cogitans e rex extensa. O res cogitans estava falando do ser humano, a parte do ser humano que pensa, que é a emoção, o cérebro e o coração. E a parte que extensa, que é que cumpre aquilo. E eu não posso, com o meu coração, com a minha, determinar coisas que eu não consigo. Eu digo para o meu braço, levanta aquele troço ali, mas aqui pesa 1 tonelada, cara, não consigo, não é isso? E nós estendemos, de certa forma, isso para o que a gente chama o corpo decisório e o corpo executório, quer dizer, o corpo que carregado de decidir e o corpo de executar. E, normalmente, em princípio, o corpo decisório são os oficiais e o corpo executante, ou executório, seriam as praças. Não é isso? E isso não pode. Quando eu boto uma esquadra de tiro para manobrar, eu tenho que conferir ao comandante dessa esquadra de tiro uma autonomia decisória. Olha só que interessante. Eu tenho que mudar completamente a formação. Porque as praças, por causa disso, têm uma formação basicamente técnica. Ainda que absorva alguma coisa tática. E os oficiais, basicamente tática, operacional e até separada estratégia, quando hoje, dependendo do como você falou, da guerra híbrida, tudo misturado. Então, eu tenho que expandir o corpo decisório até o nível do cabo. Eu tenho que dar ao cabo conhecimento. Por que conhecimento? Porque quando eu vou atuar numa área urbanizada, eu estou pulverizando os elementos, uma companhia, não é? Pulverizando os pelotões. Então, o comandante da esquadra de tiro ele tem que estar muito preocupado com a coordenação que ele tem que fazer e até onde vai o nível decisório dele. Isso muda nossa formação, porque nós, normalmente, mesmo os oficiais, quando estudam, somos obrigados não, mas normalmente, como não, nossas tarefas, por tarefa, missão por tarefa, mas propósito. Num elemento, numa área urbanizada, isso não dá certo. Porque eu não conheço aquele ambiente ali e nem a evolução daquele ambiente. Então, as missões tendem, e não é só nas operações litorâneas e urbanizadas, nas operações mais modernas, essas missões tendem a ser atribuídas por intenção do comandante. Por intenção do comandante. Eu cito sempre um exemplo que isso não é novo. Né? É só para a gente relaxar um pouquinho. Quando o Bismarck era um encouraçado, né? Quando a Alemanha começou a Segunda Guerra Mundial, tinha o Bismarck, era um encouraçado, e num embate que ele teve, ele num tiro só, afundou o Rude, um cruzador inglês, por uma coisa, aquilo causou uma morte e tal. E a Royal Navy foi atrás do Bismarck e tal, e bateu, ele teve o leme atingido, não pôde manobrar e foi para o fundo. Mas todos esses encouraçados, de bolso, como se chamava, tinham navios de apoio logístico, era um navio mercante militarizado. E o do Bismarck era o chamado Altmark. E o Altmark subiu quando viu, teoricamente, foi para o norte. Pois a Royal Navy chamou, aí vem isso aí, por isso que eu digo, a missão, olha como é que foi paga essa missão, comandante Young. Comandante, the Altmark is your objective. Act accordingly. Ou, em português, comandante, olha, o Altmark vai lá e é teu objetivo, decida o que fazer. Então, como é que um cabo, comandante de uma esquadra de tiro, vai decidir não só até onde vai o limite da sua autonomia decisória,
É. Mas a situação que está, que evolui a cada instante. E isso, então, e aí não é só com ele, porque se eu tiver um capitão-tenente comandando a sua companhia, daquele turno, eles têm que estar, nós temos que romper com um outro, isso é uma coisa que vai ser mais difícil, acho eu, tomara que eu esteja errado, romper com outro paradigma cartesiano, que ele não admite no seu planejamento o conhecimento sensitivo. Ele só conhece o conhecimento, só admite, né, o conhecimento inteligível. Porque ele diz, não, porque o conhecimento sensitivo, o pensamento sensitivo é fruto de nossas intuições, de percepções, de vivências, de conhecimento cultural. Tem nada a ver com quanto é que o fuzil atira. Isso eu ia perguntar para o senhor, porque isso aí também depende muito de, da quantidade de conhecimento que, por exemplo, esse cabo vai ter que ter. Então não é uma coisa, como o senhor falou, está fugindo do técnico e está indo para um outro campo. Não que abandone o técnico, porque a Sim, decisão tem que ser o equilíbrio. O equilíbrio entre o conhecimento, na verdade, é o equilíbrio, o conhecimento inteligível, as manobras, os conceitos, as operações, elas mostram. Se eu tenho uma percepção, vou fazer isso, opa, mas vem cá, aqui eu vou por aqui, e aí disparo a metralhadora. Meu filho, você não tem metralhadora. Então, esse conhecimento nós temos que, então, começar a atribuir a nossos oficiais e praças uma cultura humanitária, que é uma coisa que se critica muito até na formação dos oficiais, são muito técnicos, né? Matemática, álgebra, geometria analítica, e vem cá, sociologia, antropologia, psicologia, nada. Temos, e isso foi muito bem, e foi plotado, interessante, pelo general Petraeus. O general Petraeus era um general americano que, quando assumiu o Iraque, no conflito de 2003, um absurdo. As forças americanas combatiam como se estivessem na frente. Porque essas áreas não tem frente. Qual é a frente? Não tem frente. Qual é a lateral? Não tem. não tem. Tem flanco, é tudo, não é? O que é a tendência? Era nós mesmo, quando fomos para o Haiti no início, a gente ia, passava, fazia a atividade e voltava. Então, depois que não adianta, nós temos que ficar na área com um grupo e um escalão pequeno. Por quê? Porque nas áreas urbanizadas tem uma coisa que nós não temos nas nossas das primeiras, segunda, terceira geração da guerra, a última terceira, que é a guerra de manobra que nós temos, a dimensão humana. E aí, a dimensão humana pode se tornar, dependendo da situação, um centro de gravidade. Opa! Centro de gravidade, não é? Que o Petraeus bolou isso. Epa, negativo. A dimensão humana, tanto do Iraque como do Afeganistão, é a centro de gravidade. Não adianta eu destruir esta comunidade, porque além de não conseguir ganhar o conflito, vou ter inimigos, vou despertar neles um rastro sensorial que vai ser meu inimigo até a eternidade. E Petraeus bolou isso, é a dimensão humana. Oh, meu amigo, e nós estamos vivendo isso, mesmo quando a gente faz nossas operações aqui, quando fizemos de GLO, tal, muito cuidado ao entrar numa comunidade dessas, porque eu tenho que preservar aquele humano que está ali, porque não tem outro lugar. E eu não posso, fruto de cumprir a minha missão, eliminá-lo. Eu, às vezes, tenho até que deixar passar coisas que não deveria. Então, e isso aconteceu no Iraque. O Petraeus criou, até ele chamava isso de counterinsurgence, quer dizer, contra-insurgência. Ele teve sucesso, mas no Afeganistão não, porque faltava isso que você falou. O conhecimento cultural, a percepção da postura.
daquele indivíduo que, teoricamente, está misturado. E você não sabe se ele é inimigo, você só sabe quando ele é inimigo, quando você chama ele para o mar, ele te dá um tiro, não é? Então, isto é que é outro aspecto dessas operações litorâneas que vai afetar a nossa formação. Nós temos que cuidar de estender até o nível de esquadra de tiro uma capacidade decisória e um conhecimento que lhe permita de dizer até onde posso ir com essa decisão. E isso vem agora mais recentemente, quando você começa a falar na quinta geração, né? Não é a quarta geração, que é como o senhor falou, a guerra híbrida e tal, na quinta geração que eu estou trabalhando com a revolução, a cibernética e a revolução informacional, né? Te manda uma porção de informações, e quais delas são verdadeiras? A tal da fake. E isso está refletindo. Aí pensa bem no que eu vou dizer, porque você, depois disso, nunca mais vai me convidar para coisa nenhuma. Né? Está alterando o ciclo decisório. Então, o que era o ciclo decisório? O ciclo decisório foi um estudo desenvolvido pelo Boyd. O Boyd era um piloto na Guerra da Coreia. E ele aí, quando viu, ele comparou as aeronaves americanas com as aeronaves opostas, que realmente eram russas, e comparado, a aeronave a russa vencia, tinha melhor desempenho, quando analisada isoladamente, que a americana, a não ser em dois aspectos. O primeiro, na cabine. A cabine americana era 180 graus, então eu podia ter melhor reconhecimento. E a cabine dos outros, acho que só ia até 140 graus, ele não era todo, não via. Né? E o segundo foi o que ele plotou extraordinário, que o comando das aeronaves americanas já era eletromecânico, e o russo era mecânico. Nas aeronaves. A resposta do americano era mais rápida. Muito mais. Daí ele desenvolveu o conceito de ciclo decisório e a rapidez com que eu trabalho para botar você sempre diante de coisas. Quando você se prepara para defender, já apareceu outra coisa. Mas ele aí é o famoso Oda. A observação, que eu fico observando, olhando, vendo, observação. Orientação, depois de tudo que eu observei, de todas as informações, eu vou me orientar para decidir pela melhor solução que resolve o problema, que teoricamente ainda é como se fosse um sistema meio linear. Né? Eu tenho tempo para isso, que eu vou conversar depois. Né? Eu vou, então, me orientar, decidir e agir. E vou andar com isso cada vez mais rápido. Começa a surgir problemas justamente fruto dessa quinta geração da cibernética e da revolução informacional. E dá, então, o que se chama, nesses estudos, o colapso do tempo. Tanto é que o americano já não fala mais em time. Ele fala em tempo, mas nós só falamos em tempo. Eu não tenho mais, dentro de umas circunstâncias como essa que nós estamos, que é, com certeza, a razão de nós existirmos, são as guerras, as operações litorâneas, tal, a possibilidade de eu buscar de tempo para observar tudo. Aí eu debato, e é isso aqui, e ali, tal. Não, vamos fazer essa, não, tal, decide. Então, o ciclo decisório, embora ainda, dependendo das circunstâncias e do conhecimento da situação, o clássico, a gente tenha utilizado, começa a se alterar para o que se chama a ADA. Alguns falam ASDA, mas eu gosto mais do ADA, porque aí balança com o ODA. Por quê? Quando tenho um problema, eu não tenho tempo para ficar pensando, vou fazer, vou estudar, vou observar, tal. Eu tenho que, a ADA é agir, avaliar, decidir e adaptar. Eu tenho que, o comandante, seja ele um cabo,
escola de tiro, ele está vivendo aquela situação. E temos que ter cuidado, porque a tendência, com o aumento das condições, da cibernética, da capacidade decisória, é de repente está o almirante ou o general decidindo o que está acontecendo naquela esquina, e eu não tenho a menor ideia. Entendeu? Posso ter a ideia metódica, tal, mas não tenho a capacidade sensitiva do que está sendo percebido. É isso que eu ia perguntar para o senhor. A Claro. capacidade sensitiva nesses casos, então, tem que estar ali, tem que estar ele, porque ele vai decidir primeiro. Ele vai ter que Ele tomar uma atitude primeiro. tem que tomar atitude, por isso é que ele precisa ter um conhecimento cultural. Olha, se eu vou atuar sei lá, xin, eu tenho que saber o que é que pensa, né? Não, por acaso não tem nada de xin, chon, né? Eu quero dizer o seguinte, eu tenho que saber aquela cultura, aquela coisa. Veja bem, se eu vou combater uma situação em que os seres humanos que estão ali, por questões religiosas, culturais, filosóficas, julgo que morrer pela pátria abrevia o acesso ao Criador, não adianta matar, porque é o que eles querem. É totalmente diferente, a gente tem que se adaptar. Tem Então, que conhecer, né? Por isso é que eu tenho que fazer o quê? O que, que ele recomenda? Eu vou reagir, eu vou agir, vou avaliar, e alguns falam sentir, no sentido de ver, poxa, deu certo, deu errado, hoje, decidir e adaptar aquilo. Por isso que é essencial. Mas isso não é só nessa situação, não. Nós não gostamos de fazer isso, mas quando eu dou uma decisão, principalmente quando essa decisão não é unânime, e no caso desse, eu dou a decisão, coitado, o soldado não vai ficar, ou o tenente não vai dizer para o comandante, pensa mesmo, não, eu vou ter que cumprir, não é isso? Então, eu tenho que, quando decidir, para não cair numa coisa que chama síndrome do Rubicon, que é da teoria decisória, que é o seguinte, quando eu vou dar uma decisão, eu tenho que dizer assim, eu vou fazer isso, não é? Hoje, o colapso do tempo, eu não estou procurando a melhor solução que resolva o problema. Eu estou procurando uma solução que resolva o problema. Então, eu digo, eu vou fazer isso porque aí vai acontecer isso. Isso que eu estou falando, vai acontecer isso. São os indicadores de controle que eu tenho que tê-los bem fresquinho na mão. Porque a síndrome do Rubicon, quando eu dou uma decisão e numa situação dessas, não é? Ou quando não é unanimidade, é uma tendência do ser humano. Ele sobrevaloriza, ele supervaloriza aspectos muito insignificantes que dizem que ele tomou a decisão certa e despreza, nem percebe, né? Aspectos estão mostrando, saltando na vista. Opa, está errado, o cara corrige. Eu decidi, não é? Isso faz parte do ser humano. Nós somos seres humanos com todo. Olha só, o nosso corpo sensorial, nós somos, né? Não vou dizer que o Durkheim falou que nós, Durkheim é o criador da sociologia moderna, né? Somos escravos das circunstâncias, mas somos dependentes das nossas circunstâncias. Então eu tenho que me educar assim que decidir. E aí não é só ir, não, até em casa. Não? Com a família, eu decidi isso. Olha, se não for, não tem que ter os indicadores que eu tomei a decisão certa para poder, então, avaliar. Como é que eu vou avaliar? Se uma coisa foi decidida bem, quando eu digo, vou fazer isso por causa disso. Opa, e não deu nada disso, então eu vou decidir e faço a adaptação. Então, essas, na minha avaliação, assim, olhando para esse papo, os aspectos que mais vão mexer com a no nosso preparo para esses futuros conflitos. bem, Almirante, então, diante disso, tudo que o senhor falou, já caminhando ali para o nosso fecha-balão aqui do nosso papo, e é lógico que esse assunto não tem um fecha-balão, como eu já estou adiantando, mas se o senhor poderia fazer uma síntese de tudo isso que o senhor comentou, o senhor falou, principalmente abordando esses aspectos em termos de formação do nosso fuzileiro?
né, é um desafio, né, mas vou tentar, mas é o que eu imagino, não é? Lógico que há diversos aspectos que nós temos que considerar, mas o que me, assim, valeu a pena você me dar a chance de eu conversar, primeiro foi logo aquele aspecto das operações litorâneas, da beleza que foi a transformar aqueles grupamentos, né, em batalhões de operações litorâneas. Mas não basta dar um nome, certo? Opa! Né? Eu tenho, porque eu tenho que demonstrar, né, que eu tenho essa capacidade. E quem olha diz, melhor não entrar por aí, porque eu vou. Não é? Então, eu vou ter que adquirir, né, os fuzileiros navais brasileiros, principalmente os batalhões de operações litorâneas, adquirir uma capacidade, e isso é um rompimento do paradigma doutrinário nosso, de participar da tarefa de negação de uso do mar em coordenação com a Marinha. Não é? Aí o 4º Distrito Naval, não é? Não é de coxado, não, mas eu vejo o 4º Distrito Naval que a gente, né, o brasileiro gosta muito de olhar para o sul, litoral sul, não, quando olhar para o litoral norte, há aspectos que ele não precisaria ter alguma coisa ligada às operações litorâneas, ou um batalhão menorzinho, ou então um batalhão de operações ribeirinhas se adestra nisso. E depois são os aspectos que não é um rompimento do patrimônio, acho eu, mas são novas abordagens que surgem justamente das características das operações litorâneas, que foi, vamos supor, o paradigma do nível de autoridade decisória, que a gente está habituado, que eu tenho que romper, uma vez que eu não o emprego em áreas litorâneas, áreas urbanizadas, eu tenho que pulverizar e a esquadra de tiro foi o Petraus, por exemplo, dizia: a esquadra de tiro é o elemento de manobra. Então eu tenho que conferir ao comandante, olha só como é que vamos modificar essa formação. Eu tenho que dar ao comandante não só a competência para esse nível dessa decisão e competência para decidir até onde eu vou. E isso leva ao conhecimento sensitivo, balanceando o conhecimento inteligível. Por que tem que balancear? Porque se eu não balancear, não é? Como dizem, por exemplo, vamos dar um caso, Napoleão. Napoleão bateu com a Europa toda e partiu meramente baseado no conhecimento sensitivo para a invasão da Rússia. E ele foi alertado, ô, meu amigo, cadê a logística? Porque quando está combatendo na Europa, onde olhar tem um campozinho plantando uma batata tal. Foi meramente sensitivo. E aí vem a noção de que se eu tenho a predominância do conhecimento sensitivo, eu tenho, às vezes, uma coisa que eu penso que é uma audaciosa e é uma temeridade. Não posso. Mas é muito interessante. Eu vou citar um exemplo, que eu não gosto de citar exemplo, mas mostra bem. Quando, na Operação das Malvinas, tal, quando houve o desembarque ali em São Carlos, tal, que o Belaún de Terra, que era presidente do Peru, propôs um armistício. Aquilo era, para o Reino Unido, era a pior coisa possível, um armistício, tal, então resolveu. Os fuzileiros, nós não esperamos nem a terceira, não esperaram a 5ª Brigada, né? A 3ª Brigada, que era formada por fuzileiros e por pessoal paraquedista, né? Parte para a direta, não espera a chegada da outra. Mas tinha um batalhão do argentino em Goose Green, que estava ao sul, e saiu um comando, né? Era o 42 Comando, que era para bloquear ali. Olha só, quem ia imaginar que, fruto do fuso horário, fosse divulgado lá no Reino Unido antes de acontecer? Aconteceu e eles começaram porque estavam, e só contando um aspectozinho, que era uma metralhadora, uma casa-mata de metralhadora, e como é que ele ia partir. Aí o comandante começou a verificar que o mar estava começando a baixar. Convocou 12 indivíduos, né, um grupo de combate e tal,
vamos comigo. E ele foi na frente, com um anticarro, Milan, porque ele não conseguia, mas ele disse, se eu chegar pela lateral, eu ataco. Lá foi ele, assim que a maré deu uma baixada, foi com água pela cintura, levando. Quando ele montou o anticarro, que acabou com a casa-mata, foi um impacto no argentino e no próprio inglês, porque ele foi morto nessa ação. Né? O que mostra o que é um sentimento de audácia, mas ligado pelo conhecimento inteligível, que eu sabia. Então, se eu usar esse anticarro, quanto uma casa... não é carro, é a casa-mata, eu vou causar um impacto. A gente, então, enquanto eu tiver esse ponto aqui, não tem jeito. Muito interessante. Então, o conhecimento sensitivo, ele tem que ser equilibrado pelo conhecimento inteligível, porque se eu tiver só o conhecimento inteligível, eu vou dar sempre decisões certas, mas para ontem. Temos um exemplo também, que é o John Metz, o comandante-general fuzileiro naval americano, no Iraque, né, já estava na quarta fase, que era a chegada em Bagdá, que na primeira operação, que era por libertação do Kuwait, ninguém queria chegar em Bagdá, mas aquela operação, baseada na ideia que a Iraque tinha armas de destruição, não há nada, cascata, mas não é esse é o ser humano, esse é o nosso conflito, né? Ele queria avançar porque o Saddam Hussein estava desconfiado que o americano ia fazer uma operação anfíbia e botou a sua melhor tropa para proteger o litoral ali, sul do Iraque. Mas houve uma reação do pessoal baseado no conhecimento inteligível. Não, está chovendo, está ruim, não dá para prosseguir. E ele, então, aceita, porque tem hora que você não pode... Vamos de qualquer jeito, é diferente. E ele diz que, olha só que expressão bonita que ele usou, a doutrina é o último refúgio dos sem imaginação. Olha só, a doutrina, né, não é dogma, mas é o último refúgio. Se eu estou pensando no conhecimento inteligível, é o último regime. Se eu não tenho um conhecimento sensitivo, olha só, porque o sentimento sensitivo é o famoso hearts and minds. Eu tenho que entender, né? Porque doutrina não é dogma. Dogma são os princípios de guerra que estão afetados à natureza humana. A natureza humana é a natureza humana, em qualquer jeito. É uma história muito interessante. O Aníbal foi um general cartaginês que foi derrotado pelo Ciprião, o africano. Ele saiu e foi combater lá no Mar Egeu e tal. E aí, naquela época, os barcos, né, se abarroavam e invadiam. Aí descobriu que quem estava combatendo com ele tinha, olha só, aversão a rato. Ele disse, não quero lança, não quero nada, eu quero sacos com ratos. E aí, quando ele chegou, jogou aqueles ratos. E o pessoal... É igual, você vai ter um combate. Esse meu vizinho, eu vou brigar com ele, mas ele não gosta de barata. Pô, vou levar um monte de barata para quê que eu... Então, esse tem que ser equilibrado entre o conhecimento sensitivo e o conhecimento inteligível. Então, Almirante, em relação a esse treinamento do cabo que o senhor já abordou, essas novas capacitações, como é que o que o senhor enxerga? Como é que a gente poderia fazer esse treinamento diante dessas novas ameaças, ou diante dessas novas exigências, né, em termos até de processo decisório? Pô, muito interessante a pergunta, porque fica difícil. Como é que eu vou treinar o desenvolvimento de um conhecimento? Porque o conhecimento sensitivo é o coração e mente. Eu tenho que, mas não posso criar coisas que não existem. Eu tenho que ter contato com a realidade. Por isso, talvez a gente, nos cursos, e depois no adestramento, mas principalmente nos cursos que a gente começa, o cabo a formar, é o que a gente chama um treinamento reflexivo. E não é um jogo de guerra, porque quando a gente faz um jogo de guerra, a gente quer testar as decisões e como o Estado-Maior funciona, tal. O treinamento reflexivo, eu crio uma situação.
Aí tem uma turma com 30 cabos, cada um toma a decisão que acha coisa. Então, eu crio uma situação e quando eu estou fazendo isso para alguém que vai ser empregado rapidamente, embora nós temos não é dificuldade, nossa virtude, nós somos expedicionários de expedito e não de expedição. Eu não tenho tempo de me adestrar para um determinado emprego, eu tenho que estar pronto, mas não importa. Eu crio uma situação, não é? E aí eu dou um tempo para que ele, dentro da autonomia decisória que ele é que ele tem essa competência, que foi atribuída, eles têm que decidir, não é um só. Porque aí esse cara é seu comandante, eu vou ser o atirador, o municiador, eu não faço nada, não. Todos. E aí a gente tem que pegar a resposta no tempo dado e perguntar por que tomou aquela decisão. Não é? Por quê? Olha só, uma coisa interessante que aí eu vou devagar. Não é? Quando o Bismarck unificou a Alemanha tal, e ele precisava desenvolver atividades, desenvolver os seus exércitos, né? Que ele derrotou a Austrália na Königsberg, em 1866, Sedan da Itália, perdão, da França, em 1870. Era tradição, olha só que interessante, era tradição que os comandantes do exército fossem os herdeiros do rei. Os príncipes tinham que comandar o exército. Então, mas como é que eu vou assessorar esse comandante? Eu vou assessorar criando um Estado-Maior. E o Estado-Maior alemão ficou tão importante que, quando foi feito o Tratado de Versalhes, logo depois da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, foi determinado que ele fosse extinto. E o treinamento que eles faziam era isso. Você dava uma situação e dizia assim, e o que você vai fazer? E eu dizia qual foi a decisão que eu tomei. Aí eu pergunto por quê. Se ele não sabe dizer por quê, meu amigo, out fora, não é? Se ele dissesse que demorasse a tomar a decisão depois do tempo, mas soubesse dar uma explicação, então era questão de mais treinamento, mais adestramento. Então, o treinamento reflexivo vem por aí. Eu crio uma situação, boto a turma, cada um decide, dou um tempo, um prazo, pergunto, você decidiu por quê? E pego 2 ou 3 soluções diferentes e debato com a turma por que foi aquilo, o que você acha que deveria ser melhor, o que você acha que era melhor. Nós temos que criar esta mentalidade, que é fruto realmente do desenvolvimento, porque a percepção, o sensitivo, não é a coisa que... Não. O sensitivo vem da experiência, da vivência, dos aspectos vividos, da vivência, não é? E da formação cultural que a gente tem que levar ao fuzileiro. Era isso. Isso é que eu acho que era uma coisa interessante a gente começar a desenvolver o treinamento reflexivo. Então, temos voltando aqui, das operações litorâneas, a capacidade de fazer a tarefa de negação do uso do mar e, com isso, expandir o conhecimento e o nível autoritário até ao comandante da esquadra de tiro, e com isso tem que modificar a formação não só das praças, mas dos oficiais, conferindo-lhes um conhecimento, um nível cultural, grau cultural, conhecimento sobre a humanidade, porque os outros nós já conhecemos. E isso, então, permite que vamos supor assim, quando digo eu, que nós percebamos que talvez possamos enfrentar melhor esses conflitos que parecem modificar o treinamento. E aí vou me inspirar no Castro Alves. Olha só, eu acho que o Castro Alves queria ser fuzileiro naval. Ele tem um poema, né, chama-se O Pampa, que ele diz assim, olha só que coisa, hein? Que ele diz assim: nem cora o livro diante do sabre, nem cora o sabre de chamá-lo irmão. Né?
Olha que coisa que eu digo, poxa, quando eu for traduzo isso assim para a linguagem mais atual e voltada para o nosso corpo de fuzileiros navais, que na minha vida, a minha mulher diz que eu sou antes de todo um fuzileiro naval, eu posso dizer, não se envergonha um livro de estar na mão de um fuzileiro naval. Nem se envergonha o fuzileiro naval de, em qualquer situação, lê-lo com muita atenção. Então, eu queria terminar com essa ideia, porque o pessoal costuma dizer que fuzileiro naval, se é um bom fuzileiro naval, não usa o cérebro. Muito obrigado, Alexandre. Almirante, a gente aqui tem que agradecer, né, o CTDD-CFN, assim como todo o Corpo de Fuzileiros Navais e a Marinha do Brasil, tem muita sorte de ter tido em suas fileiras na ativa e agora contribuindo com a Marinha também do Brasil, o senhor. Então, o senhor sempre foi um exemplo e não só na parte técnica, né, na parte da nossa razão de ser do fuzileiro naval, mas também na área acadêmica. E em relação a isso que o senhor acabou de falar agora, o nosso símbolo aqui do CTDD, nós temos um sabre e a pena, né? Exatamente aliando aí a questão técnica, né, com a questão do saber também desse intangível que a gente está buscando aperfeiçoar. Então, Almirante Monteiro, mais uma vez. Eu nem tinha visto. Pois é. Bacana isso, pô. Beleza. Eu queria agradecer ao senhor, o senhor ter vindo aqui. Todos os aspectos aqui levantados realmente tenho certeza que contribuirão muito para essas questões que a gente discutiu aqui sobre a ampliação da capacitação do preparo do fuzileiro naval para essas situações futuras que a gente acha que são futuras, mas que estão batendo na nossa porta. Então, agradecemos também, aproveito a oportunidade de agradecer os nossos ouvintes, convidados, e peço para ficarem ligados aí nos nossos próximos episódios. Para sugestões, dúvidas e comentários, entre em contato através do nosso canal, deixando seu comentário na descrição do vídeo ou mesmo enviando um e-mail para o CTDD-CFN. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio Momento Doutrinário. Chegamos ao final de mais um podcast. Se esse conteúdo falou com você, dê aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho. A prontidão começa aqui.